Muito boa tarde. Irei fazer aqui uma pequena análise ao S&P 500 e aos seus movimentos desde sensivelmente os máximos de julho e outubro de 2007, pouco depois do ter instalado a crise do subprime. Foi por volta desta altura começou a falar-se no subprime nesta altura, em julho de 2007. O índice na altura retraiu um pouco, portanto no mês seguinte viria a subir e depois viria novamente, portanto a descer e a iniciar este movimento descendente, portanto destes últimos meses. Tínhamos aqui uma zona de suporte importante nos 1370, 1400 pontos. Houve aqui alguma indefinição sobre aquilo que seria o movimento do índice, aquilo que pareceu aqui depois a dada altura um falso break, alguma indefinição, mas depois quebra aqui definitivamente, portanto em baixa nesta zona, e depois toda esta zona, portanto, era também de suporte dado, portanto, por este pequeno movimento descendente, mas de facto o índice aqui não deixa dúvidas, portanto, que ao quebrar esta zona de suporte, portanto, o caminho seria claramente descendente e teríamos terminado aqui o bull market iniciado em 2003. O movimento depois que se assistiu foi um movimento claramente descendente, aqui marcado portanto, um movimento descendente de maior amplitude, com ganho de momento, claro, relativamente às posições curtas. Aqui viria a fazer um duplo topo, enfim, o target depois foi atingido já, portanto aqui talvez fosse um pouco mais abaixo, mas pronto, fez um movimento aqui na quebra e também, portanto, um movimento acelerativo, portanto um ganho de momento novamente, portanto nesta queda, e depois acabou por lateralizar, pequenos movimentos de subida e descida. Enfim, eu tirei daqui uma linha de tendência descendente, por onde, portanto, o índice acabava por estar a negociar, acabou por fazer aqui um toque, aqui, enfim, não toca, mas quase está lá muito perto, aqui faz outro toque, aqui novamente, portanto, retrai um pouco, vem aqui um pouco para baixo, mas depois acaba por quebrar, portanto, esta linha de tendência descendente onde vinha a negociar desde outubro, e portanto acabou por quebrar essa linha no início do mês passado, portanto, no início do mês de abril. Neste momento, o que é de esperar, portanto, que o índice faça? Neste momento estou, ao contrário daquilo que tenho lido em muitos fóruns, bastante otimista relativamente, portanto, àquilo que o índice poderá fazer no curto, médio prazo. Encontra-se, portanto, fez aqui mínimos em março, sensivelmente pelos 670, 680 pontos, desenhou esta vela verde de grande amplitude e depois iniciou então um movimento ascendente. Tem vindo a negociar sobre uma linha de tendência ascendente de curto prazo, portanto, que suporta, e tem vindo a dar suporte, portanto, ao índice, e tem esta zona dos 875 pontos como uma zona-chave sobre aquilo que poderá acontecer nas próximas semanas ao índice. Uma quebra em alta desta zona, dos 875 pontos, será certamente muito positiva no curto, médio prazo. Teremos depois aqui uma resistência nos 950 pontos e depois aqui na zona dos 1000 pontos, mas claramente se esta zona for quebrada com um movimento forte ou com um aumento de volume, que esta zona passará depois a ser suporte e irá alicerçar o índice para um movimento de maior amplitude, para a continuação de subidas do índice no curto, médio prazo. E estou positivo realmente, porque estamos a negociar realmente acima desta linha de tendência ascendente. Enfim, eu considero isto um canal, mas enfim, esta linha de tendência
portanto aqui o topo do canal, portanto ascendente, só tem aqui 2 toques, 3 toques, enfim, não é significativo. Portanto, eu dou muito mais valor nos canais ascendentes à base do canal ascendente do que ao topo. Portanto, esta é uma linha que serve apenas de orientação e não servirá nunca para entradas curtas, pelo menos da forma como eu negocio o índice. De toda a maneira, portanto, falta quebrar esta zona, os 875 pontos. É normal que ainda não tenha conseguido, que o índice não tenha conseguido ultrapassar esta zona. É uma zona muito importante, é uma zona nevrálgica, e portanto é normal que o índice tenha aqui alguma dificuldade em quebrar esta zona. De toda a maneira, como zonas de suporte, eu vejo os 825 pontos, quando muito os 815 pontos. Se o índice retrair, sem conseguir ultrapassar esta zona e retrair até esta zona, a quebra em baixa deste suporte leva-me a pensar que finalizou aqui realmente este movimento ascendente e que estaremos provavelmente, iremos fazer uma visita aqui a esta zona do índice e possivelmente até aqui a novos mínimos. De toda a maneira, esta é a zona-chave. Posso até admitir que o índice venha a quebrar, portanto, esta linha de tendência ascendente com alguma perda de momento, mas que ainda mantenha válido este movimento ascendente iniciado aqui em março, mas mais abaixo do que isto não acredito, e penso que se quebrar em baixo este local, esta zona, este suporte, portanto, certamente o índice irá aqui depois mais para baixo, embora possa fazer aqui pequenos movimentos ascendentes, mas a tendência será em princípio de queda e portanto voltaremos a fazer um movimento talvez parecido com este que se assistiu aqui. Porque é que eu acredito que esta são zonas nevrálgicas? Primeiro porque são suportes perfeitamente visíveis no gráfico, e depois porque ao longo deste movimento ascendente a maior retração que o índice sofreu foi neste pequeno movimento descendente que vem aqui, teve uma amplitude de sensivelmente 55 a 60 pontos, corresponderia então, portanto, um movimento idêntico também de 55 a 60 pontos, seria uma ida aos 815, 825 pontos, tendo em conta que fechou a semana nos 875, um pouco acima, mas não é significativo. E portanto eu penso que será esta a zona de suporte. Portanto, enquanto o índice estiver acima desta zona, eu estou positivo no curto prazo. Penso que irá quebrar esta resistência abaixo desta zona. Penso que o índice irá cá para baixo e poderá eventualmente testar os mínimos e até fazer novos mínimos. Vamos ver como é que o índice se irá comportar. Estaremos cá para voltar a fazer uma análise daqui a alguns dias, consoante, portanto, aquilo que o índice fará nos próximos dias. Obrigado.